A gente vai direto ao vivo, então, conversar com a Marja Nunes, que está, inclusive, nesse momento, no local onde está sendo feita uma abordagem. É que a Prefeitura de Florianópolis, ela decretou ontem essa proibição de entrada dos ônibus. Agora sim, a Marja aqui, ó, mostrando pra gente a fiscalização acontecendo na cabeceira da ponte. Bom dia, Marja. Bom dia, Cibele. Então, agorinha tinha uma van sendo abordada, duas vans foram abordadas agorinha mesmo, mas acabaram de ser liberadas pela equipe da Guarda Municipal. Essa fiscalização que está sendo realizada, o decreto do prefeito, que vans e ônibus não podem passar pela ponte. Com ônibus de turismo, principalmente, cerca mais ou menos de 60 ônibus foram abordados entre hoje, mais de 24 horas aí de operação, desde o decreto do prefeito aqui da capital. Inclusive, a maioria desses ônibus são de países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Inclusive, eu vou pedir para a produção mostrar aí as imagens de uma abordagem que foi feita de um ônibus do Uruguai. Ele passava aqui pela ponte Pedro Ivo Campos. O responsável pelo ônibus informou que pegaria alguns turistas do Uruguai e deixaria a cidade. Mas a guarda, então, escoltou o ônibus e determinou que apenas o motorista e o ajudante saíssem para pegar as bagagens. E, por fim, então, o ônibus foi escoltado até a saída da cidade. Por 7 dias, essa é a ordem aqui na entrada de Florianópolis, na ponte Pedro Ivo Campos. Então, outros ônibus foram abordados, tinha um ônibus também querendo levar turistas para a praia de Canasvieiras, o que também não é permitido, porque praias, parques, enfim, não existe mais permissão. Foi feito esse decreto para impedir que as pessoas fiquem circulando e em aglomerações principalmente. E aqui na cabeceira da ponte, a Guarda Municipal está atuando nesse sentido. Se o ônibus estiver vazio, ele não vai ter necessidade de ser escoltado, mas a Guarda igualmente irá parar, conversar com o motorista para saber se tiver passageiros. Então, a Guarda Municipal vai escoltar esse ônibus até a saída da cidade. Esse é o procedimento. Inclusive, ontem na coletiva, o prefeito Jean Loureiro chegou a cogitar a fechar definitivamente as pontes, mas isso foi cogitado, isso ainda não é um decreto, mas essa possibilidade pode vir a acontecer. E como vocês estão vendo, o Ramon vai mostrar para vocês a movimentação. Carros estão passando, entrando na ilha, ainda é permitido que carros entrem na ilha, passem aqui na ponte Pedro Ivo Campos. Mas ônibus e vans de outros estados, de outras cidades, ônibus de turismo, isso, de acordo com o decreto, não é mais permitido. Então, quem tem planos, não adianta, gente. Vamos bater nessa tecla. Hashtag fica em casa, porque não tem motivo para sair, a não ser quem é dos serviços essenciais. Vocês estão vendo uma movimentação, carros estão circulando. No centro também a gente viu pessoas também circulando, mais com sacolas, indo ao mercado, pessoas todas com sacolas na mão. Agora eu quero aproveitar e falar de um outro assunto também, a fiscalização que a Polícia Militar está realizando nas agências bancárias do centro da capital, porque agorinha eu estava lá, acompanhei a Polícia Militar fazendo uma fiscalização na rua Tenente Silveira. Eu vou pedir, inclusive, para a produção aí botar. Eu acompanhei ali a entrada, a primeira parada que a polícia fez em uma agência, uma agência bancária, para ver se só a equipe permitida estava trabalhando, como é que estava, se tinha alguém atendendo ao público. Vou pedir para rodar aí, por favor. Polícia Militar, neste momento, está averiguando aqui as instalações dos bancos na Tenente Silveira, vendo quem está dentro dos bancos, se alguma agência está funcionando. Nesse momento eles entraram numa agência aqui, estão conversando com o segurança do banco para ver se tem alguém além do segurança no local. Isso é a polícia fazendo a fiscalização das ruas, das agências bancárias aqui da capital.
Nas duas agências que nós acompanhamos aí a fiscalização, estava tudo certo, não tinha ninguém além dos funcionários permitidos, o segurança, a gerente, o trabalho interno é permitido, não é permitido atendimento ao público. Então, duas agências ali na Tenente Silveira que nós acompanhamos e junto com a Polícia Militar. Essa ação da Polícia Militar é durante todo o dia, não só foi agora na parte da manhã, não. Eles vão ficar durante todo o dia fazendo rondas por todas as agências, no centro, em vários locais da cidade. Por isso, quem se sentir inseguro em relação a isso, estão abertos os caixas eletrônicos, mas também tinha quase zero movimentação nos caixas eletrônicos. 1, 2 pessoas ali entrando na agência, mas só também. Fique em casa, esse é o recado que a Polícia Militar também estava dando ali na hora que a gente saltou do carro. O policial estava ali, passou uma pessoa na calçada, o policial falou: gente, volta para casa, fique em casa. Essa é a orientação geral. A gente vai continuar circulando aqui por vários pontos da capital e mostrando para vocês o que é permitido, o que não é permitido. Então, já sabem, vans e ônibus não podem passar aqui na ponte, agências bancárias não estão funcionando, a Polícia Militar está funcionando e aqui na ponte a Guarda Municipal também. A gente está mostrando tudo o que está acontecendo para que você saiba aquilo que não funciona e que você também não precisa sair de casa. É com vocês aí no estúdio. Marja Nunes mostrando aí o efeito na prática de mais uma das medidas restritivas que foi então anunciada ontem, que é essa restrição para ônibus e vans. Daqui a pouco a gente vai mostrar a outra nova restrição, que é em relação ao fechamento de praias, parques e outros locais públicos, né, Fernando? É o decreto do governador que foi modificado, ele alterou, colocando mais 2 restrições. Primeiro, ônibus de outros estados e de outros países estão proibidos de entrar em Santa Catarina. Fernanda, é só em Florianópolis? Não. A gente está mostrando ao vivo aqui com a Marja a fiscalização que está sendo feita na capital. Mas essa mesma fiscalização está acontecendo em outras cidades, principalmente nos limites de Santa Catarina com outros estados. Não pode entrar ônibus e aqueles que entram são indicados a voltarem. E a outra medida, se tiver a tela para a gente ver aqui com mais clareza. Boa, Nereu. A outra medida refere-se a aglomerações em locais públicos. O governador citou praças, parques e praias. Viu, Cibele Fábio? Pois é, Fernando, porque as praias, apesar de toda a recomendação de que as pessoas têm que ficar em casa, as praias estavam lotadas. A gente tem até imagens, né, para mostrar para os nossos telespectadores. As imagens de ontem, como as praias estavam antes dessa medida ser adotada, né? Essa nova medida que foi, então, inserida, alterada no decreto. Olha só como é que estava a praia, parecia verão, em plena quarentena do coronavírus. E a gente sabendo, né, do perigo do contágio ao ar livre. Não ia ser em vão a recomendação de ficar em casa. Primeiro, o prefeito Jean Loureiro já tinha assinado um decreto, proibida a utilização de praias em Florianópolis. O governador veio na sequência e proibiu no estado inteiro. Laércio Botega, vamos conversar com ele ao vivo, porque o Laércio está em uma das praias de Florianópolis. Deixa eu conversar com ele, já aparece aqui na tela. E hoje, hein, Laércio, como é que está a situação? Que praia que você está agora? Bom dia, Laércio. Fernando, bom dia Cibele, bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio Dia. A gente fala direto da praia de Canasvieiras, aqui em Florianópolis. Mas, Fernando Machado, por incrível que pareça, apesar de termos aí a decisão do governo do estado de proibir as pessoas de irem às praias, aqui as pessoas, infelizmente, ainda estão insistindo. Vamos mostrar aqui ao fundo, o Dinê vai tentar dar um zoom para mostrar agora. Lá no fundo tem algumas pessoas, só que durante toda a manhã que a gente está aqui acompanhando, desde as 9h30 da manhã, a gente percebe que as pessoas vão para a praia, vêm para cá, bem próximo do mar aqui. Aí, quando a polícia militar chega, o que acontece? Essas pessoas acabam correndo. É uma cena tão
assim, é de coisa de criança. Quando você diz para a criança, não faz isso, essas pessoas estão fazendo, estão vindo para a praia. Aí a polícia militar tem que estar correndo atrás dessas pessoas. É uma cena muito feia. Aí as pessoas saem correndo, a polícia militar fica gastando gasolina atrás dessas pessoas, marmanjos, que infelizmente não entenderam que é necessário ficar em casa e não utilizar as praias. Eu vou conversar agora com o Pablo, por favor, Pablo, chega aqui, que é o comandante da polícia militar. Pablo, é uma cena que chega a ser patética, né? As pessoas continuam indo para as praias, continuam colocando a vida delas, a vida das pessoas em risco. Situação lamentável. Sim, boa tarde a todos, né? A Polícia Militar se faz presente aqui no norte da ilha numa operação de fiscalização das praias. A gente tem o decreto estadual e as portarias que passam a ter restrições quanto à aglomeração de pessoas e comércio em virtude da pandemia do coronavírus, né, que é uma situação gravíssima de saúde pública. Temos o decreto municipal agora que restringe o acesso à praia por transeuntes, então a Polícia Militar vem atuando, né, e conforme a equipe aqui do SBT verificou, né, ainda há pessoas que tentam frequentar a praia. Como que a Polícia Militar está atuando? A gente está atuando em 3 frentes. A primeira é a de conscientização, né? Em loco, aqui, tentando falar com as pessoas, através da rede de líderes comunitários, de representantes de entidades comerciais, do norte da ilha, de Florianópolis, no intuito de que acionem sua cadeia de informação para orientar as pessoas. Então, essa é a principal ferramenta que nós temos hoje, a de orientação e conscientização das pessoas, né? Num segundo momento, a gente passa, né, a também fazer interdição de estabelecimentos, se for necessário, se não houver o respeito ao decreto, e reitero, isso é conscientização, né? A gente está gastando recursos públicos, né, de segurança para tentar conscientizar as pessoas, isso é o mais importante. E num terceiro momento, a gente continua focado na criminalidade de maneira geral. Então, os furtos, roubos, crimes de oportunidade em virtude das ruas vazias acabam surgindo. Então, a Polícia Militar ela está diuturnamente patrulhando as ruas e atendendo às emergências policiais rotineiras. Agora eu vou perguntar para o senhor, quantas vezes o carro da Polícia Militar teve que percorrer somente a praia de Canasvieiras nesta manhã para avisar os marmanjos que não pode ficar na praia? Bom, várias vezes, né? Como vocês mesmo constataram aqui, né? A gente perderam as contas já. Perdemos as contas já nesse trabalho de manter o controle da praia e não, principalmente, né, não ter aglomeração de pessoas na praia, porque isso pode disseminar o vírus, né? E aqui a gente também já pede um apoio aqui da rede hoteleira do norte da ilha, que está em contato direto com os turistas, principalmente turistas estrangeiros, para tentar informar e conscientizar esses turistas estrangeiros que acabam não tendo tanto acesso à informação aqui no Brasil, em português, de que para não acessar as praias, não permanecer nos seus quartos de hotéis até que seja feita a retirada aí da cidade e do país. Ok, muito obrigado, Paulo, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá então Fernando Machado Cibele, o policial militar comandante da PM aqui, confirmando pra gente essa situação, que é uma situação lamentável, as pessoas continuam vindo pra praia. A praia tá vazia agora, o Dinei vai mostrar mais uma vez aqui, tá vazia agora, mas daqui a pouquinho, certeza que a gente vai ver mais pessoas aqui em grupos na praia tomando banho. Não pode, tem que ficar em casa, respeitem a decisão do governo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lércia. E aí na imagem dá para ver, ó, mais um casal chegando ali, ó, indo em direção ao mar, tomar banho de mar, a polícia ali orientando e avisando as pessoas que agora está proibido, já não é mais uma orientação, vá para casa, agora tem que ir mesmo. E aí o Laércio contando, né, trouxe esse relato de que as pessoas vão para a praia, a polícia chega, o pessoal corre, e aí daqui a pouco a polícia vai de novo. Como ele falou, é uma cena patética diante da gravidade do que estamos vivendo. E nunca vimos antes uma interdição de praia, né, Fernando? Então, histórico, né? Para ocorrer proibir as pessoas isso, irem à praia. porque de fato é algo grave, importante, as pessoas têm que respeitar. Preste atenção porque você tem que respeitar. Ah, Fernando, não estou nem aí para o coronavírus, o problema é seu, quer pegar, o problema é seu. Agora ouve só as informações da Polícia Militar. 4.325 intervenções nas últimas horas. Intervenções. A polícia teve que abordar alguém, um comerciante, uma pessoa como essa que está indo à praia. 295 notificações, 29 interdições e 73 termos circunstanciados. Você assina um termo, ou seja, você suja o seu nome na justiça porque está indo à praia.
Claro que essas aqui são diversas infrações que aconteceram nas últimas horas, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar. Bom, você que está ligando a televisão agora, o governo do estado confirmou, são 28 casos de coronavírus em Santa Catarina. A informação mais atual que você viu ao vivo aqui no SBT, desde as 10h30 da manhã, com a entrevista do governador. 28 casos, subiu de 21 para 28, já a gente repassa as cidades, muitas delas registrando agora o primeiro caso. Está aqui, Sibeli, vamos mostrar rapidinho para o pessoal de casa, o pessoal que está chegando agora aqui no SBT Meio-Dia, as cidades que estão com caso de coronavírus. Florianópolis, né, Fernando, tem a maioria, 8 casos, Rancho Queimado tem 2, Joinville 2 também, Braço do Norte 4, Tubarão 2, São José 1 caso, Balneário Camboriú 4, Criciúma 1, Pomerode 1, assim como Jaraguá do Sul, Imbituba e Itajaí, que também tem 1. E 273 estão em investigação nesse momento, e isso daí espalhado por todo o estado. As últimas 5 cidades registrando o seu primeiro caso. Vamos então a Joinville, onde 2 casos estão confirmados. Lá está a Carolina Fernandes, Cibele Fávero, porque também tem fechamento de algumas cidades por lá. Pois é, Fernando, no norte, algumas cidades já estão se organizando para fiscalizar essa entrada de pessoas nos municípios. A Carolina Fernandes vai trazer para a gente essas informações. Bom dia para você, Carol. Bom dia, Cibele. É isso aí, municípios aqui do norte do estado tomando outras providências, né? Principalmente Barra do Sul já assinou o decreto ontem e hoje já está cumprindo essa medida. Foi então interditado o acesso pela BR-101 nesse município. À tarde, uma outra barreira, nesse caso sanitária, né? Contendo aí a presença de agentes da saúde, também da Polícia Militar, no acesso pela 280. Por lá é uma barreira sanitária, então os profissionais vão ficar medindo a temperatura das pessoas, vão ficar vendo como é que está o estado de saúde de quem entra e quem sai no município. Mas reforço, o acesso pela BR-101 no município de Barra do Sul já está suspenso. Ninguém mais entra por ali. Em Itapoá, outra barreira sanitária, 3 barreiras sanitárias vão ser colocadas nos 3 acessos desse município também. A mesma situação por lá. Os profissionais vão ficar ali vendo o estado de saúde de quem entra e quem sai. Quem vier de municípios que já tem uma transmissão comunitária, essas pessoas vão ter que retornar para suas casas. Não vai ser mais possível entrar, então, em Itapoá. A gente também entrou em contato com alguns outros municípios aqui da região norte. Joinville e Guaramirim ainda não sabem se vão tomar esse tipo de atitude. Mas Jaraguá do Sul disse que estuda, sim, essa possibilidade. Reforçando, Jaraguá do Sul entrou na lista de casos confirmados pelo governo do estado. Então, um caso confirmado em Jaraguá do Sul. Outra informação também que é bem relevante, Barra Velha, né? É uma região litorânea. Por lá, desde ontem já está proibida a circulação de pessoas nas praias, no calçadão, seja em rios ou em praias, por lá está proibida essa circulação. Então, portanto, região aqui norte do estado se mobilizando para tentar de fato conter o coronavírus. Vamos trazer então, reforçar, quantos casos confirmados temos aqui no norte do estado? 3. 2 em Joinville e 1 em Jaraguá do Sul. Acabou de atualizar a lista. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carol, pelas informações. A Carol que está ali de fundo, dá para ver a praça, né? Mais uma das medidas e ali deserto. Todo mundo, por enquanto, já respeitando a restrição. Já a gente vai voltar à região norte catarinense. Vamos ver como estão os locais públicos, porque a restrição é para praças, parques e praias. Então, proibida a aglomeração de pessoas nesses locais. É a nova medida que foi atualizada no decreto do governador, vale também por 7 dias. Agora a gente vai ao vivo, minha gente, até Balneário Camboriú. Em instantes eu vou chamar o Estevão, que está se posicionando por lá, porque é o seguinte: barreiras estão sendo colocadas na cidade, impedindo a entrada de novos veículos por lá. Se não é morador, não entra. E a cena chama muita atenção. O Estevão está escolhendo lá o melhor local para que a gente consiga mostrar para você esta imagem que chama a atenção de ruas fechadas, Sibeli. É sim, Fernando. E agora a gente mostra para você imagens de Chapecó, no oeste do estado, onde o centro, olha só, já dá para ver, vazio. As pessoas estão, na grande maioria, respeitando esse decreto, essa orientação de que é para ficar em casa. Os parques estão vazios, né? As pracinhas, os locais estão vazios. A PM está fazendo rondas preventivas, está atuando em casos de denúncias, né? Porque as pessoas avisam a PM, especialmente contra empresas que não querem fechar
Hoje pela manhã não foi registrado nenhum caso de descumprimento e os parques permanecem, como você vê, todos fechados. PM trabalhando ali para conscientizar as pessoas a voltarem para casa e assim como em Florianópolis e nas demais regiões do estado, nada de pracinha, nada de parque, nada de aglomeração nesses locais ao ar livre. Balneário Camboriú, tá no ponto Estevão? Deixa eu ver então, como é que o Estevão vai mostrar pra gente essa realidade de Balneário Camboriú? Estevão, aí do ladinho um caso em Itajaí, uma nova cidade que registra, né, Cibele? O primeiro caso, Balneário Camboriú, onde você está, 4 casos confirmados e algumas medidas, Cibele, são necessárias. Olha só como a prefeitura está atuando por lá. Pois é, o Estevão vai mostrar pra gente onde ele está, porque aí é onde está acontecendo essa barreira, né, Estevão? Conta pra gente como é que está funcionando essa fiscalização. Bom dia pra você. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo no SBT Meio-Dia. Nós estamos em um dos trevos de acesso aqui de Balneário Camboriú. A gente vai mostrar agora essa barreira. É um processo que começou ontem aqui em Balneário Camboriú. Ontem, durante o dia ainda, foi começada essa operação com a Guarda Municipal em parceria com a Prefeitura. Então, aqui este processo começou, já foram desde ontem os dados que o secretário Davi Queiroz, secretário de Segurança Pública aqui de Balneário Camboriú, passou para a gente. Mais de 1.000 carros já foram abordados aqui só durante essas primeiras horas em que as barreiras começaram a acontecer aqui no trevo de acesso em Balneário Camboriú. Ao total são 8 barreiras entre os trevos de acessos, então toda a cidade, todos os acessos a Balneário Camboriú estão com essas barreiras, já que Balneário Camboriú tem 4 casos confirmados de coronavírus aqui na cidade. E como é que funciona essas barreiras, Fernando e Cibele? Funciona assim, a Guarda Municipal fica aqui olhando, abordando os carros, eles fazem aí uma triagem pela placa dos carros, quando a placa é daquele modelo antigo ainda, que tem o nome da cidade, eles veem de onde é que o carro está vindo e abordam o motorista e perguntam. A informação que nós temos aqui é que carros que são oriundos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Distrito Federal e também do sul do estado, da região de Criciúma, Braço Queimado, não podem entrar aqui. Eles estão sendo abordados, então se o carro vem dessas localidades, o carro acaba tendo que voltar para o seu local de destino. A gente flagrou aqui também um senhor que havia vindo de São Paulo, dirigido 12 horas e iria chegar aqui, teve que voltar para São Paulo. Então só quem tem residência fixa pode entrar aqui em Balneário Camboriú. A gente também tem informação de que mais de 100 motoristas foram abordados dentro dessas horas de operação já funcionando por aqui, são 24 horas por dia. Dentro dessa operação, 100 motoristas foram abordados e tiveram que retornar. Além disso, também há um controle de saúde, né? Há médicos, fisioterapeutas e psicólogos aqui que abordam aí os motoristas e os passageiros e verificam se eles já têm sintomas característicos da gripe, que também são aí, né, confirmados como característicos do coronavírus também. Aí, esse agente de saúde, ele faz essa triagem, conversa com o passageiro, com o motorista, e se ele apresenta sintomas, Fernando e Cibele, eles são enviados para o Hospital Ruth Cardoso, para aquele hospital de campanha que está anexo ao Hospital Ruth Cardoso aqui em Balneário Camboriú, para que os primeiros socorros sejam feitos nele, de acordo com esses sintomas característicos de gripe, tudo isso para a prevenção e muita atenção para todo mundo que acessa Balneário Camboriú neste momento. Então, a gente também tem informação, agora há pouco saiu, que em Brusque, uma barreira similar a essa que a gente vai vendo aqui, vai começar a acontecer lá em Brusque a partir da tarde. Nós também estivemos aí assistindo a live do prefeito de Blumenau, agora há pouco terminou também. Blumenau também estuda fazer um processo parecido com esse nas próximas horas. Essas são as informações que nós temos por aqui, Fernando e Cibele, e daqui a pouquinho a gente volta direto do gabinete do prefeito Fabrício Oliveira, onde a gente vai falar mais sobre esses casos de coronavírus aqui na cidade e mais informações sobre o trânsito por aqui.
Obrigada, Estevão. Estevão de olho, mostrando ali na prática como é que está funcionando, né, de fato, essa barreira, que agora começa a ser exemplo para outras cidades, né, Fernando? Balneário Camboriú, inclusive, se adiantou nessas medidas, né, desde o início, antes até do decreto, já estava se mobilizando para evitar a chegada de turistas, agora também dessas outras cidades que já têm a confirmação do contágio. Outras cidades, o Estevão já está adiantando, que também já estão viabilizando barreiras parecidas. E é um controle sanitário, por isso os municípios, os prefeitos têm autonomia para impor essas regras. Balneário Camboriú disse não entra mais ninguém aqui e isso já aconteceu há dias. Agora o governo do estado decretou que ônibus de outros estados, de outros países também não entrem. Os municípios têm esse poder de fazer barreiras, de avaliar os veículos que estão entrando, porque é uma questão sanitária. E por isso, outras cidades do estado, principalmente onde os casos vão aparecendo, Balneário Camboriú é uma cidade pequena com 4 casos, ali do lado do Itajaí, mais um já são 5. O governador Celso Ramos deve seguir pelo mesmo caminho. Itajaí, Itapoá, são cidades que estão se mobilizando. O Estevão falou rapidamente aqui sobre os pacientes que estão com sintoma. Eu quero frisar o que disse a doutora Regina Valim na entrevista com o governador. A infectologista que a gente recebe com frequência aqui no SBT Meio Dia estava ao lado do governador e disse o seguinte com relação aos remédios que já são utilizados contra a malária e também problemas reumatológicos. Poucos estudos. Inclusive foi notícia internacional, o presidente Donald Trump falou que seria um remédio para o coronavírus. Aqui em Santa Catarina, o governo do estado, através da doutora Regina Valim, disse que ainda faltam estudos com relação a isso, Cibele Fábio. Tudo muito recente, né, Fernando? Inclusive, a Anvisa sempre pede cautela. Agora, quando foi divulgado esse último medicamento, foi esse pedido da Anvisa. Cautela, porque saem notícias para todo lado, as pessoas vão compartilhando informação de descobertas, mas a gente sabe que não é tão rápido que as coisas são comprovadas, os estudos são agilizados, então não é algo que se defina para agora. Então, cautela, os testes serão feitos. E a doutora Regina Valim ainda disse o seguinte, com relação a uma vacina para o coronavírus, no mínimo 1 ano. Informação oficial do governo do estado através da doutora Regina Valim. Agora há pouco você acompanhou ao vivo com a gente aqui no SBT Media. Pelo menos 1 ano para a vacina contra o coronavírus. Seguimos com vocês, estamos conversando com os repórteres por toda Santa Catarina. Já falamos com o Laércio Botega, que está nas praias da capital. A Marja Nunes bem na entrada da ilha, nas pontes, acompanhando a fiscalização. Carolina Fernandes em Joinville. Também já conversamos com o Estevão, que está em Balneário Camboriú. E vamos rodando com as informações. Vamos sim, Fernando. Agora a gente vai até Lages para ver como é que amanhece a sexta-feira por lá. A Ana Carolina de Lima vai trazer para a gente as informações de Lages e da Serra Catarinense. Já dá para ver aí, Ana, o parquinho interditado. Tudo sendo respeitado, então, em Lages, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Comparado a ontem, que eu entrei falando que tinha bastante movimento aqui no centro da cidade, hoje a gente já vê uma diminuição, tanto das pessoas quanto dos veículos aqui no centro da cidade e nas principais avenidas. Como vocês puderam ver, o parquinho do Parque Jonas Ramos, bem no centro, é um dos principais parques aqui da cidade, ele já está isolado, para que ninguém entre e para que as pessoas possam cumprir esse decreto do governo do estado. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês como que está aqui o Parque Jonas Ramos. Ele é carinhosamente conhecido pelo povo lagiano como o Tanque. Ele é um dos nossos principais cartões postais e hoje ele está assim, vazio, não tem muito movimento. Como vocês vão poder ver aqui ao lado, a quadra já foi fechada, ela está trancada para que ninguém entre, já que nesse período não pode ter aglomeração de pessoas e agora, principalmente, não pode nem frequentar os parques municipais aqui de Lages, como em todo o estado de Santa Catarina. Esse aqui é um local que agora, nesse horário, com esse sol lindo que está fazendo, estaria lotado. Os pais costumam vir aqui brincar com os filhos, as crianças vêm se divertir. A gente também costuma ver aqui muita gente fazendo piquenique. Esse é o ponto de encontro de Lages, é um dos lugares mais amados. O cinegrafista Alex Miller vai mostrar mais um pouquinho para vocês e olha só como tá. Não tem movimento por aqui, as pessoas estão começando a respeitar aqui em Lages, estão cumprindo, né, o decreto de que realmente não pode estar circulando aqui na cidade. Quero aproveitar para atualizar os dados aqui de Lages. No momento, são 9 casos suspeitos aqui na cidade. Nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus, apenas 9 casos suspeitos.
Logo mais, eu volto ao vivo para dar mais informações de Lages e da Serra Catarinense. Obrigada, Ana. Ana Carolina de Lima mostrando ali, né, a cidade vazia em Lages. As pessoas agora entenderam, né, a situação da quarentena, o parquinho até interditado.